O dog do Reddit. Minha esposa queria reviver os dias de faculdade com um relacionamento aberto. Em vez disso, eu a reprovei no nosso casamento. Algumas pessoas pedem um casamento aberto achando que estão abrindo uma porta de volta aos bons velhos tempos, apenas para descobrir que esses dias já se foram há muito tempo. Essa história que irei relatar aqui é uma história de nostalgia que deu errado, liberdade que saiu dos trilhos e o caos servido exatamente onde dói. Minha esposa sentia falta dos seus dias de faculdade, então pediu um casamento aberto. Eu disse sim e, logo depois, entreguei a ela os papéis do divórcio. Eu odeio tanto o conceito de casamentos abertos e relacionamentos abertos. Eu sei que os odeio mais do que a pessoa comum porque, ao contrário da maioria que apenas odeia de longe, eu realmente passei por um relacionamento aberto quando estava na faculdade. Namorávamos desde o ensino médio, fomos para estados diferentes para a faculdade, e então ela veio com a brilhante ideia de um relacionamento aberto. Eu realmente não queria, apesar de não saber muito sobre o conceito naquela época. Mas eu cedi, porque a amava muito e não queria arriscar nosso relacionamento. Ela fez parecer que, se eu dissesse não, estaria acabado. Então, o tolo que eu era na época decidiu aceitar. Não foi divertido. Quase morri de ansiedade e fiquei deprimido. A pior parte foi que, no final, ela veio me dizer que tinha conhecido alguém e que, com a distância, achava melhor terminarmos. Eventualmente, ela me contou que a pessoa que conheceu era uma das que ela havia encontrado por causa do relacionamento aberto. Portanto, nem preciso dizer que não sou fã do conceito, e com cada pessoa nova que conheci desde então, fiz questão de que elas nunca me pedissem para abrir as coisas. E isso foi há muito tempo. Tenho 38 anos agora, e minha esposa também. Estamos casados há 6 anos, então, até onde eu sabia, os dias de namoro e de tentar acertar as coisas, haviam ficado para trás. Parece que eu estava muito errado, porque algumas mulheres fazem você de bobo. Não tive uma única experiência boa com o gênero desde que me lembro, e é muito difícil perceber que até a mulher que eu pensei que seria diferente, acabou sendo como o resto. Sempre fui voltado para a família. Cresci em uma situação familiar muito ruim e disse a mim mesmo que não deixaria o mesmo acontecer comigo. É parte do motivo pelo qual ainda não tive filhos. Eu queria ter certeza de que tudo estaria confortável o suficiente para trazê-los ao mundo, porque meus pais eram pobres e isso causou muitos problemas na minha infância. Por isso, fiz o meu melhor para construir uma vida boa para nós. Trabalhei duro na minha área. Consegui uma casa o mais cedo possível, com o objetivo de quitá-la em 20 anos. Fiz investimentos para que o dinheiro nunca ficasse realmente apertado. E apesar de tudo isso, eu ainda me esforçava para ser um bom marido. Não compro presentes apenas no dia dos namorados ou aniversários. Eu a levo para sair do nada. Faço o meu melhor e, embora pareça convencido, sei que sou ótimo em fazê-la se sentir amada. Com tudo isso, por que diabos ela vem me perguntar se eu quero pensar em um casamento aberto? Não houve prefácio. Houve pouca tentativa de suavizar o golpe e me fazer sentir que não era grande coisa. Ela simplesmente disse aquela porcaria em um dia qualquer depois de um jogo de esportes, provavelmente porque meu time venceu e ela pensou que eu estaria de bom humor. Eu literalmente fiquei sem fala, porque, como mencionei antes, eu já tinha me queimado com todo esse esquema de abertura, e tinha deixado claro para ela quando começamos a namorar. Ela não era ignorante sobre essas coisas, então lutei para entender. Realmente lutei. Achei que fosse uma piada, para ser honesto. Uma piada de mau gosto. Então eu ri e disse a ela que ela sabia que era um assunto delicado e que não era o tipo de coisa sobre a qual eu gostava de brincar. Ela riu também e ficou quieta por um momento. Mas, cerca de 1 minuto depois, ela me disse que não estava brincando. E assim que ela disse isso, eu soube que ela estava falando sério. Vai parecer dramático, mas eu realmente senti como se meu coração tivesse parado de bater por um momento. Senti que ia ter um ataque cardíaco, porque, para mim, uma proposta séria de casamento aberto era um cenário de pesadelo. Diferente de um namoro comum, não senti que seria tão fácil virar as costas e correr. Tive que me acalmar, e lembro que ela estava apenas dando tapinhas nas minhas costas e tentando me consolar quando viu como reagi. Isso é o que me soa loucura. Você sabia como eu reagiria, mas ainda assim disse aquilo, e depois veio tentar agir como uma esposa doce. A pior parte é que eu sei que ela estava sendo doce de verdade, mas é como ser doce depois de dar um tapa na cara de alguém. Por que ela me machucou em primeiro lugar? Quando me acalmei, eu a afastei gentilmente e perguntei o que exatamente tinha tornado o casamento aberto algo pertinente. Ela começou tentando me culpar, dizendo que andava triste ultimamente. Eu nunca notei nenhuma tristeza ou depressão, mas deixei que ela falasse. Ela disse que se sentia muito restrita, não por mim, mas pela vida em geral, e que apenas queria algo para ajudá-la a se sentir mais livre. Eu quis saber como dormir com outras pessoas faria isso, e ela não conseguiu dar uma resposta direta. Ela disse que não conseguia colocar em palavras, mas sabia que ajudaria.
Ela alegou que não era a única mudança que estava fazendo. Todas as outras mudanças faziam parecer que ela estava tentando fazer um cosplay de uma jovem de 20 anos, e eu fiquei muito confuso com aquilo. Eu disse a ela que precisava respirar um pouco. Sinto muito. Não tive a intenção de te chatear. Quando ela disse isso, eu quis me virar e jogar algo nela, mas apenas continuei andando. Saí de casa, fui caminhar e, no meio do caminho, me tornei aquele cara maluco sentado em uma calçada qualquer chorando. Digam o que quiserem. Chorar não é masculino e tudo mais, mas há um certo grau de dor que você enfrenta em que você só se importa consigo mesmo, não com a forma como os outros te percebem. Aquele foi um desses momentos. Eventualmente, recuperei a compostura e decidi voltar para casa. Chegando lá, eu disse a ela que precisava de tempo para pensar, mas eu estava apenas buscando a força de vontade para terminar nosso casamento. Parecia que eu não tinha uma única gota de vontade em mim. Eu me sentia fraco e sem esperança. Naquela noite, mexi no celular dela e nas conversas com as amigas, e lá descobri o motivo pelo qual ela queria um casamento aberto. Era um motivo bem simples, mas que ela foi inteligente o suficiente para não me dizer. Ela sentia falta dos seus dias de faculdade. Eu não tinha ideia de que ela tinha sido tão rodada naquela época, porque ela nunca admitiu, mas essa foi a impressão que tive. Ela sentia falta de poder sair com qualquer um e se sentir jovem. Eu era quem a impedia, e ela era correta o suficiente para não trair diretamente, então queria minha bênção, mesmo depois de eu ter contado a dor do meu passado. Acho que foi nesse ponto que percebi que a estava mimando. Eu estava preocupado com a dor de dizer não ou de me divorciar, mas agora eu sei que não serei misericordioso se ela não pôde ser misericordiosa comigo. Isso valia destruir o que tínhamos? E teve ainda, uma próxima vez que nos falamos. Dei a ela mais uma chance de apresentar seus argumentos para o casamento aberto, porque eu queria ver se ela admitiria o verdadeiro motivo. Porém, ela não admitiu. Ela me veio com mais baboseiras sobre como isso ajudava a fortalecer a confiança, mantinha um relacionamento fresco e empolgante, e colocava menos pressão em cada pessoa. Ela tentou apontar que eu também poderia tirar vantagem da abertura para me divertir, como se isso fosse me convencer. Não sou o tipo de pessoa que quer dormir com 100 pessoas se puder. Nunca entendi a intimidade casual. Eu apenas disse a ela que tudo bem, e que poderíamos seguir em frente com isso. Ela ficou mais feliz do que eu esperava, e foi realmente patético de assistir. Realmente não sei como expressar o quão irritante foi vê-la assim. Alguém que eu amava, agindo tão feliz pela chance de dormir com outros homens. Então, ela pulou em mim e me abraçou, e eu fiz questão de que ela entendesse que ainda tinha me machucado, especialmente porque ela conhecia meu histórico, e tinha me garantido lá atrás, que casamento aberto não era o tipo de coisa com que ela se importava. Ela reconheceu que tinha dito aquilo e se desculpou muito. Disse que queria ser fiel a si mesma e que, embora soubesse que me machucaria, sabia que eu seria a primeira pessoa a dizer para ela ser fiel a si mesma se não me envolvesse. E isso é verdade, porque eu sempre a apoiei. Aquela foi a primeira vez que me senti um tolo por tentar ser um bom marido. Daí, comecei a procurar um advogado de divórcio. Perguntei a alguns amigos que passaram pelo processo, porque tenho muita coisa que preciso proteger. Seria absolutamente estúpido se eu acabasse perdendo metade das minhas coisas por causa de uma mulher idiota que queria tanto um casamento aberto, que decidiu que meus sentimentos simplesmente não importavam. Poderíamos ter ido longe se não fosse por essa palhaçada que ela inventou. No entanto, há pouco que eu possa fazer agora. Mesmo que eu a fizesse mudar de ideia, eu ainda saberia que ela é o tipo de pessoa que não se importa o suficiente com as minhas emoções. Não posso mais ficar com ela. A atualização. Para as mulheres que estão lendo isso, espero que vocês sejam pessoas melhores do que minhas foi, porque não acho que terei interesse em voltar ao mercado de namoro depois de tudo o que tive que suportar. Foi uma bagunça, mas o lado positivo é que tudo acabou, e isso também significa algo. No meu último post, foi que aceitei o casamento aberto com minha esposa. A verdade é que eu sabia, desde o momento em que aceitei, que não tinha intenção de realmente tirar vantagem do acordo. Eu só queria machucá-la. Eu queria mostrar a ela que o que ela queria nunca valeria a pena, pelo menos não comparado à estabilidade e a um parceiro que realmente te ama e não te quer apenas pelos aspectos físicos. Eu já tinha me encontrado com um advogado de divórcio e pago o cara para que eu estivesse pronto para finalizar as coisas o mais rápido possível. O negócio é que eu nem precisei esperar que ela tirasse vantagem do casamento aberto. Eu queria me divorciar antes mesmo de chegar a esse ponto. O louco é que eu tive a chance de usar o casamento aberto e nem estava procurando por isso. Tudo o que aconteceu foi que decidi desabafar com uma colega que viu que eu não estava no meu humor habitual. Eu não queria contar o que estava acontecendo no início porque era pessoal, mas ela sempre foi gentil comigo, então contei. A primeira coisa que ela fez foi me consolar, especialmente quando contei o trauma do meu passado. Ela disse que minha esposa errou muito ao trazer esse assunto para mim, não importa o quanto ela quisesse. Não valia a pena, já que ela sabia como eu me sentia sobre isso. Ela a chamou de egoísta, e foi bom ouvir isso de outra pessoa.
Logo quando estávamos prestes a sair do trabalho, ela perguntou se eu queria tomar uma bebida. Eu não me importava em tomar uma ou duas. Ela disse que eu deveria segui-la porque ela conhecia um bom lugar. Eu a segui até o carro dela e, antes que eu percebesse, estávamos na frente de um prédio de apartamentos. Ela abriu o jogo e disse que o lugar a que se referia era a casa dela. Ela ia preparar uma bebida para mim. Talvez tenha sido todo o tempo que passei longe de encontros, mas eu estava alheio. Sempre fomos puramente amigos, então não achei que nada estivesse acontecendo. Quando subimos, ela serviu a bebida. Eu gostei, e então ela começou a ficar carinhosa. Minha resposta inicial foi recuar um pouco, mas ela apontou que agora estava tudo liberado para mim, então eu precisava esquecer minha aliança. E quer saber? Eu esqueci e deixei acontecer. Para ser honesto, foi um pouco difícil para mim porque uma parte ainda se sentia casada, mas aproveitei o momento e foi bom. Depois, ela me disse que a melhor maneira de seguir em frente era encontrar outra pessoa para se divertir. Ela não me pressionou mais além daquela vez, e fico feliz que ela seja compreensiva. Sei que, se eu quiser, ela estará lá. Quando cheguei em casa, contei à minha esposa que tinha aproveitado o casamento aberto. Isso foi menos de uma semana depois de eu ter aceitado. O louco foi que eu percebi que ela não gostou de ouvir aquilo. Perguntei se ela já tinha feito algo, e ela disse que ainda não, mas logo faria. Pelo resto da noite, ela ficou de mau humor, achei aquilo muito ridículo. É como se quando pediu o casamento aberto, ela achasse que estaria nadando em homens, e eu estaria lá esperando que alguém me desse atenção. A melhor parte foi que logo no dia seguinte ela recebeu os papéis do divórcio. Dizer que ela ficou confusa seria um eufemismo gigantesco. Você não concordou? Isso é uma piada? Você dormiu com alguém ontem. Você quis isso. Poderia ter dito não. Falou alto e sem parar. Ela estava realmente brava. Eu contei a verdade. No momento em que disse sim, eu sabia que ia me divorciar. Ela conhecia meu passado e não se importou porque queria curtir por aí. Isso foi o suficiente para ela desconsiderar meus sentimentos, e se ela era esse tipo de pessoa, eu não queria nada com ela. Não estávamos casados há tanto tempo, então sempre seríamos capazes de encontrar novas pessoas. Eu não ia mais levar a vida com ela. Eu odiava que ela agisse de forma tão confusa, como se eu estivesse exagerando. Fiz o meu melhor para explicar onde ela errou, bem devagar, mas não parecia entrar na cabeça dela. Ela ficou ainda mais brava por eu ter dormido com alguém, como se de repente eu fosse o vilão por escolher tirar vantagem do casamento aberto que ela propôs. Ela estava convencida de que eu a estava traindo antes mesmo de ela mencionar o assunto, porque não tinha como eu conseguir alguém para dormir comigo tão rápido. Eu não disse nada. Não me importava, ela poderia pensar o que quisesse, porque eu sabia o quanto estava acabado. Então quando eu ri um pouco da raiva dela, ela ficou ainda mais enfurecida. E foi aí que eu disse a ela para arrumar as malas e sair de casa, mas eu sabia que ela não ia aceitar, especialmente com o humor em que estava. Ela me mandou ir para aquele lugar. Eu avisei que já tinha alguém disposta a fazer isso por mim, e que eu poderia voltar para ela se ela não se importasse. Ela levantou a mão como se fosse me dar um tapa, mas conseguiu se conter. Ela não saiu de casa, e eu também não quis sair. Eu contribuí mais para a casa do que ela, e mesmo que eu deixasse para ela, ela não conseguiria pagar as contas confortavelmente. Eu já estava focado na situação do divórcio naquele ponto. Acabamos morando ambos na casa durante o processo de divórcio, o que foi imensamente desconfortável. Ela ficava tentando se vingar deixando óbvio que estava conversando com outros homens. Era muito bobo e, embora me incomodasse, acho que fiz um bom trabalho em não demonstrar. Quando chegamos ao processo de divórcio, foi tão bagunçado quanto se poderia esperar, porque ela praticamente queria o casamento aberto. Eu tirei vantagem antes dela e depois a larguei. Como esperado, fomos ao tribunal dividir tudo o que tínhamos. Estou feliz porque isso chegou ao fim. Já não estava dando morarmos debaixo do mesmo teto. Algumas semanas após o divórcio, ela entrou em contato comigo, via celular, para expressar seus sentimentos. Ela falou um monte sobre como achava que eu tinha agido intencionalmente para machucá-la, com o que fiz no casamento aberto. Disse novamente, que eu poderia apenas ter dito não se não quisesse tanto, e estaria tudo bem. Ela alegou que nunca teria me deixado por causa disso. Ela disse que eu fui o mesquinho e que lidei com as coisas como uma criança. Assim que ela disse isso, eu a parei. Disse que ela foi quem agiu como uma criança. Eu tinha dito a ela algo que odiava, que era essencialmente uma das únicas áreas proibidas no nosso casamento. Mas porque ela era uma mulher que sentia falta de ser levada para a cama por todos os caras na faculdade, ela decidiu jogar fora nosso casamento. Ela tinha sido a pessoa que fez todas as escolhas erradas primeiro. Não tinha nada a ver comigo. Eu estava apenas reagindo ao comportamento insultante que ela lançou no meu caminho, e ela precisava entender que a culpa foi toda dela.
Eu podia ouvi-la fungando do outro lado, mas ela tentava agir como se não estivesse chorando. Depois disso, ela usou pouquíssimas palavras. Quando percebi que não havia muito mais a dizer, eu apenas desliguei. Falei poucas palavras com ela desde então. Para ser honesto, acho que em algum momento vou cortá-la totalmente. Fui machucado por ela, mas fico feliz por ter conseguido machucá-la de volta. Isso, pelo menos, foi uma vitória para mim. Eu me sinto um tolo por não ter mandado ela para aquele lugar imediatamente quando sugeriu o casamento aberto, mas minha mente estava uma bagunça, naquele momento. Não me arrependo do caminho que tomei. Realmente não me arrependo. Comentários sobre o relato. Honestamente, não consigo pensar em uma lição melhor de não cutuque a onça com vara curta do que essa que o Op acabou de passar. Aliás, parabéns para você, Op, por manter a cabeça no lugar, agir estrategicamente e não deixar que a tolice dela ditasse sua vida. Se há algo positivo aqui, é que você não apenas sobreviveu à situação, você acabou vencendo de formas que realmente importam. E sejamos honestos, algumas pessoas não merecem a vida doce e estável que você oferecia. Deixe-a remoer a confusão que ela mesma criou, enquanto você segue em frente, com literalmente tudo que ela não valorizou. A esta altura, cortá-la inteiramente parece o próximo passo sólido. Boa sorte, cara. E aí, meus amigos, beleza? O que vocês acharam desse relato? Me digam nos comentários. E se possível, deixem o like, hypem o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu demais! Abraços! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.